Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ressuscitou. Esse é o nome da série que estamos estudando, que estamos ouvindo, aprendendo e deixando que o Espírito Santo de Deus fale conosco. E eu quero convidar você já a abrir no texto mais antigo sobre a ressurreição que temos. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu quero ler apenas os 2 primeiros versículos, embora vamos tentar trabalhar todo o relato do capítulo 15. Diz assim Paulo: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Com Teu Santo Espírito, ministra ao nosso coração. Fala conosco, Pai, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente olha para o nosso mundo ocidental e as suas diversas religiões, doutrinas, dogmas, nós observamos que cada religião, até mesmo cada denominação, possui um conjunto de crenças, possui seus ritos, possui seu modo de culto, possui suas crenças a respeito do futuro, a respeito do passado e a respeito da vida cotidiana. Todas as religiões têm, de alguma forma, ensinamentos para isso. A gente, quando olha, inclusive, para a palavra religião hoje, ela é uma palavra que diz muitas coisas, mas com certeza não diz muito sobre o que era religião, por exemplo, na época de Jesus Cristo ou no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Religião, no passado, nesta época aqui, que queria dizer algo mais como piedade, como alguma coisa que se refere à dedicação do homem a buscar a Deus. Hoje, religião tem muito mais a ver com bandeiras doutrinárias, com denominações, com aquilo com o que diz respeito o que diz respeito ao que você crê ou o que você não crê. Só que quando a gente adere a uma religião, você está dizendo que você adere a um conjunto de crenças, a um conjunto de doutrinas, a um conjunto de fatos que fazem sentido para a tua crença, que fazem sentido para a tua caminhada, porque é coerente com a tua religião, com aquilo que você escolheu. Jesus, quando veio anunciar as boas novas do Evangelho, as boas novas do Evangelho de Jesus, ele não estava inaugurando uma religião. Ele não estava começando um novo grupo de doutrinas para que você e eu pudéssemos aderir a esse grupo, se engajar a esse grupo de doutrinas e continuar seguindo. Ele não está fazendo isso. Jesus, quando traz todos os seus ensinamentos e quando vem viver entre nós, quando é morto na cruz e depois ressurge, ele não está convocando você a fazer uma escolha por acreditar em Deus e assim, juntamente com crer em Deus, aderir a todos os dogmas e doutrinas que estão nele contidos. Não, esse não é o convite de Jesus para nós. O convite de Jesus para nós é necessário nascer de novo. Porque quem não nasce de novo nunca vai entender o que é o Evangelho, o que é a boa nova do Evangelho. Se você, meu irmão e minha irmã, se você, Rodrigo, não acreditar, não crer, eu vou entender. Agora, se você não nascer de novo, não é possível. Porque pode ser que, mesmo que você, no meio já da nova vida, você pode ter as suas crises de fé, pode, mas você é uma nova criatura, em algum momento a sua fé será novamente
restaurada. Agora, aqueles que dizem apenas colocar crédito em Deus, acreditar, porque conhecem a Deus, porque aderiram a um conjunto de normas, dogmas e doutrinas, esses que não nasceram de novo não vão entender, não vão compreender as boas novas. Vai chegar um momento que aquilo vai ser discrepante, que aquilo não vai encontrar a sua vida no cotidiano, não vai fazer sentido. E aí a gente vai escolher duas coisas. Ou eu permaneço anestesiado, de maneira hipócrita, cauterizo o meu coração, mas vivo aquilo porque eu já estou na leva mesmo, vamos nessa. Ou eu saio fora, ou eu abandono. Ou eu vivo o sistema religioso que me foi proposto, já que eu não entendi a proposta de Jesus. Então eu vivo o sistema religioso que é proposto. Quem sabe assim eu não ganho alguma coisa, vou no meio da multidão, deixa a vida me levar. Ou eu saio fora, porque aquilo é demais para mim, isso aqui não faz sentido nenhum. Bom, o que está acontecendo aqui é que Paulo está escrevendo aos Coríntios, porque existiam no meio dos coríntios essa crença de difícil acesso que era a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus não era uma coisa muito simples para eles. E embora eles já estivessem já na igreja, eles questionavam essa ressurreição corpórea de Jesus. Rodrigo, mas por que você está dizendo isso? Bom, os saduceus, povo antigo, que já vinha lá do Antigo Testamento, já não tinham nenhuma ideia desse negócio, não gostavam dessa ideia de vida pós-morte. Se você olhar o Velho Testamento, você vai ver que a ideia conceitual, inclusive falamos disso um pouco hoje no Farol, a nossa escola bíblica aqui da nossa comunidade, você vai ver que no Antigo Testamento você não tem uma ideia formada de inferno ainda. Todas as pessoas que morriam no Antigo Testamento eram ditas que iam para o Sheol, que era a palavra dada à mansão dos mortos, ao lugar onde os mortos vão. Esse era o lugar destinado a todos que morriam no Antigo Testamento, segundo a crença do povo. Crer que havia uma vida promissora depois da morte, uma vida eterna, próspera depois da morte, isso não fazia sentido nenhum para eles. Os estoicos, que é um povo mais baseado na cultura grega, porventura criam que o quê? Que existia sim uma vida após a morte, para a alma. Eles criam na imortalidade da alma, mas não criam que havia no nosso corpo físico algo de bom suficiente para que fosse para a eternidade. Então eles criam o quê? Que quando a gente morresse, o que ia para a eternidade era só o fantasminha. Que esse corpo aqui não ia. Esse corpo aqui não tem. Por quê? Porque era inconcebível para eles que algo corruptível, algo que perece, fosse para algo tão puro como na majestade divina. Não fazia sentido nenhum. Essa história de que Paulo está dizendo que Jesus ressuscitou em corpo físico, que você podia tocar nele, e que ele tocava, e que você inclusive via marcas de feridas que ele sofreu em vida, isso não faz sentido. E Paulo está insistindo para eles, olha, eu preguei para vocês um evangelho, e eu permaneço nesse evangelho que eu preguei. Jesus ressuscitou de forma corpórea. Nós já vimos aqui nos capítulos anteriores, Jesus inclusive comeu. Hoje de manhã, o pastor Fábio pregou que ele fez um peixinho na brasa. Peixinho na brasa com um pãozinho. Olha que delícia. Falei até que levei para o almoço peixinho hoje por causa disso, fiquei com vontade. Né? Um peixinho na brasa na praia ali, ó. Chamou os discípulos, sentou. Jesus era um belo cozinheiro, né? Jesus estava ressuscitado, comendo um peixinho na brasa. Não só aí, mas com os discípulos lá no primeiro encontro, ele atravessa paredes e portas trancadas. Este corpo atravessa paredes e portas trancadas e come, e é tocado, e toca. Isso era inconcebível para os gregos. Para os saduceus, então, nem fora de cogitação. Esses eram as culturas estoicas e saduceus, era
as ideias filosóficas pós-morte que existiam na época. E eram essas que se juntavam agora nesse mundo grego que se encontrava os discípulos de Jesus. Era como se você tivesse recebido uma notícia boa, né? E você não acreditasse naquela notícia boa, porque não era daquela forma que tinha que acontecer. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Uma vez a gente tinha no colégio lá no Rio que eu estudava, tinha um intercolegial que acontecia, era um colégio jesuíta. E esse colégio jesuíta, ele tinha um intercolegial que acontecia a cada 4 anos, tipo Copa do Mundo, sabe? O que acontecia nesse intercolegial jesuíta? Todos os colégios jesuítas do Brasil se reuniam num colégio, em algum lugar do Brasil, num dos colégios, iam para lá e faziam jogos de modalidades olímpicas, né? E eu era do time na época, acredite se quiser ou não. É mais fácil acreditar, uns vão dizer assim, eu acredito na ressurreição, mas que você jogava alguma coisa, pera lá, né? Mas eu jogava vôlei. E eu era louco para entrar no time de vôlei, eu doido, eu queria, porque queria, me inscrevia, treinava, era vôlei e handebol. Mas o vôlei era a minha paixão. E eu gostava, tal, me inscrevia lá, tal. E era meu ano. A gente tinha apenas alguns anos, só o pessoal do ensino médio ia. E eram os anos que eu tinha para poder ir. O último ano, o terceiro ano, a gente está focado na faculdade, a gente não ia. Então eu tinha ali o primeiro e o segundo ano para poder ir para esse intercolegial. E calhou, nesses anos, um intercolegial que eu estava lá no auge. E aí veio um amigo meu e falou isso, falou assim, cara, você está no time. Aí eu falei, cara, mas já saiu? Eu nem vi no mural lá a seleção. Ele, tá, já saiu, tá no time. Aí um outro do lado falou assim, mas claro que não, eles só anunciam em tal dia, não anunciou antes. Aí eu fiquei naquela, então não era, então. Então não foi. Não é, cara, é verdade, você tá lá, eu vi. Não pode ser. Os discípulos estavam exatamente desse jeito. Jesus tinha falado para eles da ressurreição, que ia acontecer, era possível, eles sabiam o que era, mas aí quando falou que foi corpórea, que ele estava para tocar, que ele come, ele mas não está certo isso aí não, porque ele era para ressuscitar, mas não desse jeito. Se não é do jeito que eu imaginei, que eu pensei, não vai acontecer, não é não, está alguma coisa errada aí. Embora seja uma boa notícia, embora seja o evangelho, embora seja a alegria, embora seja a melhor coisa do mundo, o resgate da nossa esperança, não é do jeito que eu projetei. Porque eu tenho crenças específicas e fechadas sobre isso. Isso não pode ser, se não é, não estou vendo, não pode. E uns vão embora. Uns vão para Emaús, outros voltam a pescar e dispersa. E sai Jesus atrás do outro aqui, vem cá, toca aqui, vem cá, onde vocês estão indo? Emaús, não, volta para Jerusalém. Pedro, vem cá, Pedro, você não me ama, Pedro, vem cá, sou eu. E Paulo vai dizer aqui que Jesus aparece para os discípulos, para os 12, aparece para Maria Madalena como primeiro a revelação, depois vai aparecendo, depois aparece para Tiago, que é seu irmão, depois aparece para 500 de uma vez só. Ou seja, há uma verdade aqui histórica, que há a verificação histórica, há testemunhas. Ele vai dizer que inclusive um desses estão até vivos, para dizer que viram ao mesmo tempo. E aí ele vai dizer, inclusive para mim, de maneira tardia ele aparece. Inclusive eu vi o próprio Cristo. Como esse, e aí ele usa a expressão importantíssima para o que a gente está falando aqui. Este discípulo que nasce de maneira tardia, como se fosse retirado do ventre à força. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele sabia que aqueles que creem em Jesus, que entram no reino de Jesus, que creem na ressurreição, eles não escolhem, aderem a uma agenda. Eles nascem. Eles nascem de novo. E ele, como discípulo de Jesus, também nasceu. E ele vai dizer, só que eu nasci de uma forma meio retirada à força. Jesus foi me puxar pela orelha. Você está me perseguindo, vem cá.
E ele vai usar a expressão como nascido à força, né? Como de maneira prematura, né? Retirado, arrancado do ventre, nasceu de novo, mas nasci, e estou aqui. Nem merecia ser chamado de apóstolo, porque de todos vocês eu sou o menor, mas estou aqui. Nasci de novo. E essa é a grande diferença do que nós pregamos, para além da instituição batista, para além das quatro paredes, do banco, do rito, dos dogmas da doutrina. O que nós pregamos é de um mundo, um novo reino, um reino de Deus, em que as pessoas não entram porque aderem ao movimento, elas entram porque nascem de novo no Espírito. Há aqueles que nasceram do pó, toda a humanidade que veio do Adão, mas há aqueles que nascem do Espírito, que, embora tenha nascido de maneira natural, vindo dessa forma como Adão, a um determinado momento que renascem do Espírito. Não foi assim que ele falou para Nicodemos? Se não nascer de novo, é impossível ver o reino de Deus, é impossível ver a Deus. Então, eu estou pregando um evangelho para vocês aqui, eu não arredo o pé desse evangelho, porque é esse evangelho que eu estou pregando a vocês, que vocês receberam, o qual vocês estão firmes, é por meio desse evangelho que vocês são salvos. E ele não está simplesmente falando de salvação, salvação para uma vida eterna. Ele está falando que vocês são salvos diariamente, porque vocês são, é por causa desse evangelho que vocês entendem que a vida que vocês vivem é uma vida que venceu a morte. E por que, meus irmãos, isso? Porque se você crê que Jesus ressuscitou em alma, apenas como um fantasminha, você diz que a morte venceu. A morte venceu, porque Jesus morreu. E o que veio? Veio só o fantasminha. E não, isso não é ressurreição. Agora, quando você fala que tem um corpo, que esse corpo não existe, cadê o corpo de Jesus? Não tem corpo de Jesus. Por que não tem corpo de Jesus? Porque ele estava morto e não está mais. Ah, Rodrigo, mas peraí. E se eu morrer decapitado? Se eu morrer atropelado, perder um braço, eu vou ressuscitar sem um braço, né? E se me cremarem, eu vou voltar só a cinza? Só o pozinho falante? É claro que quando Paulo está falando, e ele faz questão de explicar sobre isso nesse capítulo 15, ele não está falando sobre um corpo exatamente igual ao nosso. É um corpo que é o nosso glorificado. É um corpo espiritual, que chama. Diferente do fantasminha. Diferente de você pegar um zumbi, né? E tirar do túmulo, ressuscitar. Vem aquele negócio esquisito, comido pelo verme. Não é isso. E a gente vê como piada, mas os filósofos da época criticavam os cristãos que falavam dessa ressurreição porque diziam que era a esperança dos vermes. Porque você estava ressuscitando o corpo de alguém que já morreu. Mas é óbvio que essa lógica é de um corpo glorificado. Um corpo que atravessa paredes. Um corpo que, mesmo que atravesse paredes, ele consegue ser tocado, ele consegue comer. É uma realidade nova, uma realidade espiritual que transcende a nossa imaginação. Um Jesus que é Jesus, é reconhecido como Jesus. Que conversa com a gente, que fala com a gente, que tem sua individualidade, que tem a sua personalidade. Você não vai ressuscitar um Rodrigo diferente. Não vai, viu, Márcia? Sou eu. É nós na eternidade. Não tem jeito. Mas é um Rodrigo melhorado, um Rodrigo 2.0, né? Um Rodrigo que agora não tem mais os males que lhe afetam neste mundo. Mas a obra da criação de Deus, ela permanece agora glorificada. Cada um de nós. Aí você vai perguntar, mas eu vou morrer na idade que eu estou? Como é que eu... É um corpo glorificado, meus irmãos.
Eu não sei como é que é. Mas é corpo. Tem toque. Tem organismo. Tem vida. Vida que vence a morte. Por isso é ressurreição. Por isso a mensagem é ressurreição. Não é uma mensagem de transcender. Você transcende sim, mas não é uma mensagem só apenas do abstracismo. Porque a mensagem de Jesus, do Evangelho, não é para o abstracismo, não é para as formas abstratas de pensar. Sempre quando Cristo esteve aqui e ensinou para a gente, Ele está falando sobre o agora. É aquela vida que vive já e ainda não. Essa é a vida do crente. Essa é a vida dos nascidos do Espírito, os cidadãos do reino de Deus. É o já e o ainda não. Eu estou aqui, eu estou vivendo o reino. Já, mas ainda não, porque ele ainda virá em plenitude. Eu fui curado de uma doença. Já, mas ainda não, porque eu ainda vou passar pela morte e vou vencê-la. E vou ressuscitar. Essa é a promessa. A promessa de Deus para nós, a promessa da ressurreição de Jesus, Val, não é que a Val vai morrer e vai virar um fantasminha depois. É que a Val vai morrer e vai ressuscitar nesse corpo que Deus te deu, glorificado, melhorado, 3.0. É isso que a mensagem está dizendo para nós. Né? E por aí vai. 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, e a gente vai. Porque a ressurreição de Jesus nos garante isso. Isso era loucura para os discípulos. Coríntios não estavam entendendo isso. E Paulo está advertindo eles, ora, se vocês não crerem nisso, a fé de vocês é em vão. Vocês têm crido em vão. Agora, meus irmãos, atenção para essa parte, que é a mais importante da mensagem de hoje. Se você não crê na ressurreição de Jesus, e é por isso que a gente fala tanto sobre a Páscoa e tanto sobre ressurreição. Se você não crê na ressurreição de Jesus, você não crê em nada que a fé cristã lhe propõe. Mas eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Não adianta. Mas eu creio em Deus. Não adianta. Se você não crê na ressurreição, não adianta. É a ressurreição a maior chave de todas. A maior possibilidade, a maior oportunidade, o maior marco, o maior sinal histórico do reino de Deus para os seus discípulos. Porque é ela que garante para nós que foi estabelecido o perdão divino, que a redenção de Jesus foi aceita. É por causa disso. É por causa deste evento. É a ressurreição que revela para nós que a nossa crença faz sentido. Vocês estão entendendo? Não adianta. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Mas ela não é Deus. Nós não conhecemos Deus. Nós não conhecemos Deus apenas por sua palavra. Conhecemos Deus por muito mais que a sua palavra. Nós não viemos a conhecer a Deus, não chegou em nós por causa da palavra. A palavra foi escrita depois. Inclusive, Paulo está pregando a palavra aqui no início. Irmãos, quero lembrar que o evangelho que preguei a vocês, que vocês receberam por meio desse evangelho, vocês são salvos. A palavra que eu preguei. Que palavra? É essa Bíblia que está comigo com você? Não. A mensagem do Evangelho. Que mensagem do Evangelho? A ressurreição. É a ressurreição. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem cerne da nossa fé. Sem ela, nada importa. Nada. Nada tem sentido. Tudo está em vão. É isso que Paulo está tratando. Ele vai tratar o capítulo inteiro praticamente isso. Que se não cremos na ressurreição, se não cremos que é possível alguém ressuscitar, como Jesus ressuscitou, que Ele está ressurreto, nós não temos por que aderir a essa agenda. Não faz nem sentido para a gente. Às vezes eu estou aqui,
porque eu achei que era só sobre escolher. Não é sobre escolher, porque só vai entender, só vai fazer sentido para quem nasceu de novo. E quem nasceu de novo, entende, olha, pode até parecer loucura, mas vai falar assim, eu creio que o meu Redentor vive, porque Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele ressurgiu. E Ele está vivo não em forma plasmática, Ele está vivo em forma física. Está sentado à direita de Deus Pai e nos deixou o Espírito Santo dele dentro de nós, para que a gente possa aqui estar com Ele, sentir Sua presença até a consumação dos séculos, que Ele volte. Senão a gente vai crer que a volta de Jesus também é o quê? Ele é um fantasminha também que a gente vai ver. Não, como é que a volta de Jesus é narrada para a gente pela Bíblia? Assim como vocês viram, é assim que foi relatado aos discípulos, né? Assim como vocês viram Jesus subir, vocês vão ver Ele descer. Não é abstrato, é físico, é histórico. Invade a história da humanidade, reparte ela no meio, transforma o mundo, e é físico. E aí se torna bíblico, narrado para a gente na sua palavra. E a gente lê. E quando a gente lê, a gente precisa entender o que a gente está lendo. Porque senão, não adianta 20 cartas de Paulo dando bronca no povo da igreja. Abandone essas más companhias de vocês aí, dessa filosofia que está dizendo assim, ó, essas companhias de vocês estão fazendo você pensar de uma maneira filosófica, como se não houvesse essa possibilidade. Nós estamos falando sobre uma nova vida, sobre uma nova possibilidade, sobre novas possibilidades. E ele vai falar assim, eu fui em Éfeso, eu enfrentei feras em Éfeso. Por quê? Porque eu creio que é possível essa ressurreição. Porque eu creio na ressurreição de cada um de vocês. Bom, e o que isso fala para nós hoje? Primeira coisa, primeira de todas, o reino de Deus não é uma religião em que você a coloca na agenda agora. Não. Não é simplesmente um conjunto de dogmas a seguir para que você se torne, então, um cristão. Não. O reino de Deus não pertence a este mundo. E seus cidadãos nascem no Espírito. O Espírito gera em nós. Como eu faço isso, pastor Rodrigo? Eu não sei. Se você está se perguntando assim, eu não sei agora. Se você está se perguntando isso agora, eu não sei agora, parabéns. É porque o Espírito Santo já está aí dentro, mexendo e gerando em você um novo nascimento. Permita que ele nasça em você. Diga para ele assim, eu quero, Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero ressuscitar. Se você está se fazendo essa pergunta, é isso, é o momento. Até agora eu não tinha certeza, Rodrigo, eu não sei. Agora você falou esse monte de coisa, eu estou na dúvida. Graças a Deus por isso, deixe que a dúvida gere em você um novo nascimento. Deixe que o Espírito Santo, poderoso, faça a sua vida ser restaurada e ressuscitada no nome de Jesus. Porque é assim que nós nascemos de novo. É assim que nós abandonamos o velho Adão e deixamos que o Adão, o novo Adão, o Adão de Deus, o Jesus Cristo, habite em nós. São com essas dúvidas, são com esse temor, são com esse tremor. Agora, se você tiver assim, eu sei que eu estou bem, eu sei que eu garanti meu lugar no céu, de frente para a praia, Jesus do lado, Deus do outro. Se questione sobre sua fé. Se pergunte sobre o que você tem crido. Se é em dogmas, doutrinas religiosas, se é em instituições, se é em ritos, ou se você crê na vida que vence a morte. Segunda coisa, nós somos o povo da ressurreição. E Paulo está brigando com Coríntio aqui, de uma maneira legal, dizendo assim, olha só galera,
Nós não cremos nesse negócio de só vida pós-morte, abstracismo, Nós cremos na ressurreição dos mortos. É gente morta que volta à vida. Isso quer dizer que vocês estão sendo salvos por causa disso. Então, sabe o que significa? Que não tem nada nesse mundo que a morte pode dizer que acabou. Porque é no final do capítulo que Paulo vai dizer justamente isso. Ele vai citar isso. Versículo 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o povo que diz para a morte, hoje não. Não há ninguém assolado, castigado pela morte, pelos ambientes de morte, que não possa ressuscitar, que não possa receber de novo a oportunidade de nascer de novo, de abandonar o pecado. Porque quem vence a morte, vence o pecado. Quem venceu a morte, quem venceu o pecado, é Jesus Cristo, nosso Senhor. E é dessa graça que nós vivemos. E é nessa graça que nós estabelecemos o nosso fundamento. Se tirarmos este fundamento, tudo rui. Se tirarmos esse fundamento de que cremos nas possibilidades de ressurreição, nas possibilidades de vitória sobre a morte, acabou. Não existe nada que signifique mais para nós do que dizer para o outro: é possível recomeçar. É possível fazer de novo. Eu tenho uma pessoa em que dobro meus joelhos. Não só fisicamente, mas os joelhos espirituais também. E que já me perguntaram, você crê que essa pessoa algum dia será regenerada, será nascida de novo no Espírito? E eu, na minha carne, eu digo assim, não. E aí esse meu amigo vira para mim e fala assim, pois você deveria. Você não é o povo, você não faz parte do povo da ressurreição? A gente não acredita. A gente não acredita na ressurreição. Tem gente que a gente olha e a gente fala assim, só Deus viu. Mas a gente devia olhar e falar assim, sai para fora, Lázaro. Vem ver a vida que Jesus te oferece, porque eu estava morto e agora vivo. Você também pode. A gente não acredita. A gente acha que a ressurreição ela é algo que a gente celebra na Páscoa. A ressurreição é a razão de estarmos vivos. E é a razão de nós abrirmos os braços, apesar de todas as religiões e doutrinas, e dizer, é possível recomeçar. Jesus ressuscitou. A morte não tem mais poder. Onde está a morte, o seu aguilhão? Você foi vencida no poder do nome de Jesus. Você foi vencida no poder do nome de Jesus. Acabou. Nós somos o povo que diz, não há ponto final. Não há ponto final. Enquanto Jesus não disser que há. Nós somos o povo da ressurreição. Nós somos o povo que acredita até mais do que o final.
Nós somos o povo que vai até as últimas consequências. É por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Porque nós acreditamos até o final. E se a gente perder essa identidade, porque essa é a nossa identidade, é o que nos identifica, nós vamos perder o sentido de estarmos aqui reunidos. Nós cremos nos incapazes, nos feridos, nos vulneráveis, nos improváveis, nos arruinados, nos caídos. Nós cremos nas relações feridas, nos casamentos destruídos. Nós cremos nas ruínas, nós cremos nas fissuras, nas rachaduras e nos buracos. Nós cremos na destruição que possa ser retransformada. Nós cremos que cada um desses projetos de caos podem ser vencidos na ressurreição do nome poderoso de Jesus Cristo. Nós cremos nisso. Esse é o nosso DNA. É aí que firmamos a nossos pés. É aí que está a nossa vitória. Num Cristo, num Deus que sofreu a nossa dor, mas que vive, que ressurgiu, que venceu a morte para dizer para mim e para você: não há nada que possa nos separar. Nada que possa separar o meu amor de vocês. Creio na ressurreição, na morte vencida. Creio na vida que vence a morte. Creio nela. Não abandonem ela. Se agarrem a ela, porque pode tudo ruir ao redor de vocês, mas se a vida ressurreta estiver com vocês, não há morte que possa vencê-la, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.